Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Desde o ano passado eu tô tentando responder uma tag que chama Hábitos de Escrita, se eu não me engano. E sério, eu nunca consigo gravar essa tag. Ela não tem muito a ver com como eu escrevo. Eu não me sentia bem respondendo aquela tag. Eu juro pra vocês, eu cheguei a gravar essa tag 5 vezes. Nas 5 vezes eu passei pro computador e deletei tudo. A primeira vez que eu tentei responder essa tag foi quando eu escrevi meu primeiro conto, A Noite das Garotas. E eu ia postar no dia e eu acabei deletando, tanto que acabou indo lá só a sinopse do livro e não uma tag. As perguntas da tag eu acho que são muito específicas para um jeito que só algumas pessoas escrevem. Então tinha tipo perguntas: qual a sua caneta favorita? Minha caneta favorita é a que escreve. Ou que livros de técnicas de escrita você tem e são seus favoritos? Toda vez que eu tentava responder, as respostas pareciam automáticas e falsas demais, porque eu não tava me sentindo bem respondendo a tag. Então eu queria pedir mil desculpas para as várias pessoas que pediram pra eu responder essa tag, inclusive pra Letícia, que me marcou pra eu responder essa tag, mas não rolou. Só que aí, o João Pedro, que eu conheci lá no Rio, no encontrinho do Brincando de Escritora, me marcou pra uma tag que ele criou, que vai mais ou menos por esse caminho, só que com umas perguntas que me deixaram muito mais confortáveis e que eu acho que vocês vão gostar muito mais das minhas respostas, que são coisas que eu vou conseguir responder com coração de verdade e não simplesmente respostas automáticas, porque as perguntas fazem mais sentido pra mim. O nome da tag é Como Eu Escrevo e o blog do João é Achados e Perdidos e o link pra tag original vai estar aqui embaixo. Número 1. Quais são os 3 autores principais que você ama e se inspira? É muito difícil escolher só 3, porque querendo ou não, cada vez que a gente lê alguma coisa, a gente puxa alguma coisa daquele autor pra gente. Seja pra escrever, seja pra levar pra vida, a gente sempre consegue tirar alguma coisa do livro, mesmo sem perceber. Mas os autores que eu sempre... os que mais me inspiram a escrever, que mais me dão vontade de escrever, eu acho, é Karina Ricci, J.M. Maguire e Paula Pimenta. A Paula Pimenta e a Karina estão aqui por motivos muito iguais. Elas são brasileiras, elas conseguiram publicar e elas mostram para o mundo que livro nacional tem qualidade sim, pode vender muito sim, e eu gosto muito do jeito que elas escrevem, de como elas narram. Tem várias outras autoras nacionais que eu poderia citar, mas como são só 3, né? E a outra pessoa é a J.M. Maguire, porque foi a J.M. Maguire com Belo Desastre que me fez ter vontade de voltar a escrever, porque eu tinha ficado um bom tempo sem. Então ela tinha que estar aqui nesse meio. 2. O que te inspira ao criar personagens? Tudo à minha volta. Eu acho que eu já comentei isso algumas mil vezes lá no blog. Mas normalmente são os meus amigos, os meus alunos, as pessoas que eu vejo pela faculdade. Tudo em minha volta. Mas, por exemplo, as meninas de A Noite das Garotas, o que me inspirou a criar elas foram as minhas amigas. Porque esse conto, na verdade, começou como um presente para as minhas amigas. Então, cada uma das meninas tem um pouco de cada uma das minhas amigas. Não necessariamente cada menina, tipo a Bru, a Mari e a Vi, são a cópia exata de uma amiga minha. Mas cada uma das 3 tem um pouco de várias amigas minhas. E o legal é que essas amigas já conseguiram se identificar nessas meninas, então é bem legal. E é por isso até que muita gente acaba se identificando tanto com a Bruna, com a Vi, com a Mari. Eu recebo muitos comentários sobre isso. Que é porque ela é como a gente, ela é como a sua melhor amiga, ela é como você. Elas têm um pouco de cada uma de nós, assim, no fundo, eu acho. 3. No que você se inspira para a cena dos personagens? Isso é muito legal, porque a minha cabeça é muito doida, eu acho que talvez vocês me entendam. Às vezes eu tô andando na rua e aí eu vejo alguém, sei lá, acenando de um jeito diferente. E aí eu penso, cara, isso no livro, numa cena assim, assim, assado, ia ser muito legal. E aí eu anoto aquilo no meu celular e uso depois no livro ou num conto. Então, assim, basicamente, também, tudo à minha volta. 4. Quantas vezes, no máximo, você já reescreveu uma história? O começo de A Noite das Garotas eu mudei 3 vezes. O começo dele, que eu digo a primeira parte ali, a primeira parte da Virginia narrando, eu mudei várias vezes. Mas foram 3 vezes que eu me lembre. De resto, quando eu escrevia fanfic, eu não tinha como mudar, porque eu escrevia, postava, escrevia, postava, escrevia, postava. Então acho que o máximo realmente 3 vezes. 5. Você gosta de escutar músicas enquanto escreve? Se sim, quais?
Vai depender muito do que eu tô escrevendo. Por exemplo, quando eu escrevi A Noite das Garotas, o que eu mais escutei foi Michael Bublé, tanto que ele tá nos agradecimentos do conto, porque Michael Bublé me inspira demais da conta. Se eu tivesse nenhuma ideia, se eu estiver cansada, o que for, se eu escutar Michael Bublé, eu vou escrever um testamento. E eu escutei muito também a música que deu origem pro conto, que é Girls Night Out, da Miley Cyrus, da época que eu era fã dela. Agora, por exemplo, eu tô escrevendo Na Ponta dos Pés. No caso, reescrevendo. Então eu só tenho escutado música clássica. Então, tipo assim, eu tenho escutado o CD do Quebra-Nozes, o CD do Lago dos Cisnes, mas aí são só, tipo, as músicas do balé. E é basicamente isso. Mas tem uma cena ou outra que às vezes pede alguma música diferente. Tipo, sei lá, numa cena especial as personagens estavam dançando Living uma Vida Louca, do Ricky Martin. Então eu fiquei ouvindo essa música enquanto eu escrevia a cena. Então isso vai variando bastante. Mas no geral, Michael Bublé e Na Ponta dos Pés totalmente música clássica. 6. Quantas histórias você já escreveu? Quantas histórias você tá escrevendo? E quantas são só ideias? Senta que lá vem história. Na época que eu escrevia fanfic, eu escrevia muita coisa. Então, de fanfic, eu já escrevi publicadas. Teve a Living the Dream. Teve Romeo and Juliet. Teve You May Say I'm a Dreamer. Depois teve Picture Perfect Family. Depois teve Sleeping Beauty. Depois teve You Make Me Wanna Say I Do. E depois teve Me With My Baby. É isso? É. Depois... aí no meio... aí depois teve Ballerina Dreams. Depois teve On Stage. E por último, On Tour. Como eu sou de humanas, eu esqueci de contar enquanto eu tava falando, mas tá aparecendo aqui na tela o número exato. Essas são as fanfics que foram publicadas. Entre as fanfics que não foram publicadas, tem umas 3, que era Rules of Attraction, tinha The Way You Make Me Feel, e uma muito antiga sem nome, que era de Harry Potter, que eu escrevi tipo há muito tempo atrás. E mais algumas que eu só comecei e não terminei, então digamos que umas 5. De conto publicado tem A Noite das Garotas, e de livros que eu tô escrevendo no momento é só Na Ponta dos Pés. O Na Ponta dos Pés, eu expliquei isso no Snapchat. Falando nisso, você não me segue no Snapchat, eu faço muita coisa por lá, falo muita coisa por lá. E é Belos Lopes BDE. Enfim, como eu contei por lá, o Na Ponta dos Pés é o Ballerina Dreams, que é uma fanfic de 2012, só que totalmente reescrita. O Ballerina Dreams era uma fanfic sobre Josh Hutcherson e sobre o Sam Claflin, que contava a história de uma bailarina britânica que ia parar em Los Angeles e a mãe dela era amiga da mãe do Josh. Era uma história bem fanfic mesmo. Eu escrevi fanfic na época porque foi quando eu descobri que eu não ia mais poder fazer balé por conta do meu problema no joelho. E eu tava muito chateada e eu precisei colocar isso pra fora de alguma forma. Então eu queria escrever alguma bailarina e na época o que eu me sentia melhor escrevendo era fanfic. A bailarina no caso se chamava Elizabeth e ela era britânica, né? Então tinha que ter um nome mais ou menos assim mesmo. A história inteira se passava em LA, em Los Angeles, tinha vários famosos, várias festas de famosos, treta com paparazzi, treta com o stalker do Josh. Era uma fanfic assim bem movimentada no sentido LA, bem treta hollywoodiana que eu gosto. Só que o que aconteceu? Eu resolvi que eu ia reescrever essa história porque é muito importante pra mim contar a história dessa bailarina. Então, ao invés de Los Angeles, a história se passa agora em Belo Horizonte. Então, é toda mineira. A bailarina, no caso, era Elizabeth e agora é a Annelisa, que é conhecida como Ellie. O Josh deixou de ser o Josh, manteve só algumas características do que eu tinha escrito. E ele virou o Eduardo, que é o Edu. Pros íntimos, Dudu. E ele é um cara paulista que vai pra BH estudar e a mãe dele conhecia a mãe da Ellie. Então eu mantinha algumas coisas da história original, só que dando uma adaptada total. Então a história se passa em Belo Horizonte, a gente tem vários why durante as conversas. E eu tô me divertindo muito escrevendo porque eu não posso mais dançar, eu não posso mais fazer balé por conta do problema no joelho desde 2012. Então, poder matar a saudade do balé é maravilhoso. Claro, às vezes eu acabo pondo a sapatilha e dançando um pouco pelo quarto, mas no máximo 1 hora disso, não posso fazer sempre. Então, poder passar o meu sentimento da dança pela Ellie é muito gostoso. Então, Na Ponta dos Pés é isso, ele é o Ballerina Dreams, só que totalmente reescrito. E isso tá dando um trabalho muito forte e muito gostoso, porque eu tô escrevendo tudo de novo, basicamente. A história de fundo é a mesma. A bailarina com
o garoto, no caso o Josh era famoso, o Eduardo faz engenharia, então a gente tem um engenheiro e a bailarina. E eu tô me divertindo muito com eles, poder escrever um personagem da universidade, uma personagem sendo bailarina, e tem os amigos deles, tem o Marcos, tem o João, e tem a Andy, que é a Angelina, e ai, muito gostoso, tem a Nath, e eu tô me divertindo muito com esses personagens, eu tenho passado muito tempo com eles, e atualmente é meu projeto em andamento. Tem também a Onstage, que era uma fanfic, só que essa fanfic não mudou muito. Essa tá pronta como livro. E basicamente o que mudou foram o nome dos personagens principais, mas eles continuam famosos, são famosos que eu criei. É um ator muito famoso e uma cantora muito famosa, que são melhores amigos de infância, descobrem que são apaixonados. E esse livro, ele é basicamente fofura atrás de fofura e treta hollywoodiana que eu amo. E é basicamente isso. Ele tá pronto, só que eu acabo revisando 300 e 1.000 vezes. Então se fosse entrar naquela pergunta, eu não chego a reescrever, mas eu chego a mudar muita coisa toda vez que eu vou ler. Então eu deixei a Onstage um pouco de lado por conta disso, pra eu parar de tentar reescrever tudo toda hora. De coisas que estão na minha cabeça, tem o bendito do Rules of Attraction, que já chegou a ser uma fanfic nunca publicada, mas a história fica na minha cabeça, gente, eu juro pra vocês. Toda vez que eu tô sem nada na cabeça, os personagens dessa história aparecem. E a história deles é muito divertida. E ninguém conhece, porque eu nunca publiquei, então só eu conheço. Mas a história deles é muito divertida, é muito engraçada. E assim que eu tiver tempo eu vou colocar finalmente no Word. E tem 300 mil anotações no meu celular sobre essa história. Tem vários trechos escritos no Word que às vezes dá na telha e eu começo a escrever. Mas E fora isso, tem várias histórias que vão surgindo. Tem a continuação de A Noite das Garotas, que também tá na minha cabeça. Esse eu ainda não comecei a escrever nada, mas eu sei, sim, tudo o que vai acontecer com as três. Muita gente me perguntou isso depois que eu lancei o conto. Sim, as três têm um futuro muito bem delineado. Eu sei muito bem o que vai acontecer com cada uma delas. Com os romances, com a amizade, com faculdade, com trabalho. Eu sei muito bem o que vai acontecer com elas e... Ai, gente, eu poderia ficar aqui 3 horas falando sobre as coisas que eu gosto de escrever e que eu tô escrevendo no momento, porque isso me anima muito. Falando em A Noite das Garotas, esse vídeo todo não está saindo hoje à toa. A partir de hoje, dia 14 de abril, até o dia 18, que é segunda-feira, o Conto A Noite das Garotas tá de graça. Esse é o meu primeiro presente pra vocês, pra comemorar os 3 anos do blog Brincando de Escritora aqui no YouTube. Desde hoje, meia-noite, até segunda-feira, meia-noite também, então tem segunda-feira inteira ainda, vocês vão poder encontrar o conto de graça, é só entrar lá e baixar. E é lindo isso. E ler. Então vocês têm hoje, quinta-feira, sexta, sábado, domingo e segunda, são 5 dias de promoção total no conto, não é desconto, é de graça. Se você já leu o conto, comenta aqui embaixo o que você achou e eu vou adorar saber. Comenta também como é, se você escreve, sinta-se totalmente chegado pra responder ou só comentar aqui embaixo. Se você ainda não leu A Noite das Garotas, corre, o link tá aqui em cima e também tá aqui na descrição. É só clicar e ser feliz porque até o dia 18 de abril tá de graça. O legal da Amazon é que você não precisa ter o Kindle pra ler, por mais que fique muito bonitinho. Chorei tanto quando eu vi isso pela primeira vez. Enfim, você pode ler pelo seu celular, pelo aplicativo do Kindle, você pode ler no seu computador pelo aplicativo do Kindle e, é claro, no Kindle. Então é isso! Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele gostei se você gostou do vídeo e de se inscrever se você ainda não é inscrito, porque essa é só a primeira surpresa pra comemorar esses 3 anos. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final e tchau!